Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Ao meu lado, Marcos Alcídio, nosso diretor de consultoria, e eu, Gilberto Meira, consultor jurídico tributário da Consulte. E hoje, né, Marcos, nós estamos retomando um assunto em que houve promessa de nossa parte que quando houvesse evolução, nós voltaríamos a ele. E eu lembro que lá no episódio 10 do Momento Consulte, nós tratamos de uma discussão que estava em andamento no âmbito do STJ, em função de uma discussão envolvendo divergência das duas turmas do STJ quanto à questão do creditamento do ICMS do material intermediário. Envolvia lá o recurso envolvendo o recurso especial 1.775.781. E nós tivemos novidades nas últimas semanas quanto a isso e que são muito importantes que sejam trazidos a conhecimento do nosso público, não é isso? Sim, Gilberto, como você bem comentou, nós tratamos disso lá no final de 23 e naquela oportunidade nós não tínhamos acesso a todo o processo. Agora, como temos, é importante a gente voltar ao tema. Como nós já dissemos lá no passado, ficou muito claro, né, Gilberto, que a decisão do STJ em relação ao assunto, ela amplia o crédito em relação ao que a gente vê em relação a muitos estados no que eles trazem de soluções de consulta. É evidente que cada estado tem um posicionamento, uns um pouco mais abrangente, outros mais restritivos, mas cada estado tem o seu posicionamento em cima do que era a lei complementar, que trouxeram para suas leis ordinárias e interpretam de uma determinada forma. Mas esta decisão que nós estamos comentando, ela, em relação ao que existia antes da Lei Complementar 87 de 96, que vigia então o Convênio 66 de 88, ela disse que o direito de crédito ele é maior pós-lei complementar do que era anteriormente. E a gente vê em soluções de consulta, não é, Gilberto? Que alguns estados eles dizem que é menos, certo? E na realidade, isso tem sido realmente o grande tendão de Aquiles de todo contribuinte. Cada estado muitas vezes tem uma forma diferenciada de compreender esse creditamento. Até porque, como nós mencionamos naquela oportunidade, no episódio 10, tudo tem a ver principalmente com uma classificação contábil que se lhe dava ao produto, a um insumo adquirido, né? Se ele era material de uso e consumo, que a lei claramente veda, ou se ele era material intermediário ou secundário. Né? E com isso, e é importante que se frisa, a decisão agora, no final do ano de dezembro de 2023, ela foi unânime, né? Sob relatoria da ministra Regina Helena Costa, e que trouxe aí alguns conceitos interessantes, muito aproximados daquela concepção que se tem para o PIS e o COFINS, quando se fala em essencialidade ou relevância, a conferir, porque é parte apenas que está no contexto do decisório e que merece sim a leitura. Lembrando que já está disponível os embargos de divergência em agravo do recurso especial do tema em questão. E aqui é fundamental. Quando falamos em crédito de material intermediário, a discussão que vem à tona é o conceito trazido em outro momento, e em outra oportunidade nós iremos explanar mais esse tema, a grande discussão, né, do crédito físico ou crédito financeiro. Se ele incorpora o processo bem ou se ele é desgastado no processo produtivo. E a grande inovação que nós temos nesta decisão, que de certa forma cria uma nova forma de ver, e isso naturalmente não é um salvo-conduto para sair recuperando tudo que se entenda, é saber o que realmente pode ser enquadrado nesse contexto, não é isso? Sim. Alguns pontos aqui, Gilberto, eu acho importante a gente citar, pensado lá nesse julgamento, só para a gente poder refletir. O direito de crédito dos insumos, no caso dos produtos intermediários, são aqueles produtos mesmo que consumidos gradativamente, desde que comprovada a utilização do objeto social da empresa. Esse é um ponto. Como você bem citou, eles falam em essencialidade e relevância. Essencialidade é citado lá, em algum momento, que é o que é um elemento essencial? É um elemento inseparável do processo e que a sua falta pode privar de qualidade, quantidade ou suficiência
processo. O que é relevância? É um produto que, embora não seja indispensável, ele integra o processo de produção. Também tem um momento que é citado do consumo, que o consumo não precisa ser imediato. Ou seja, o consumo imediato ou prolongado, ele não é determinante para o direito do crédito. O que é determinante é que essas mercadorias elas sejam utilizadas no processo, mesmo que elas sejam produtos que tenham uma reposição periódica. Como você falou, isso um pouco nos remete aos conceitos hoje de PIS e COFINS. Eu acho importante um exemplo, Gilberto, até para você citar aqui, que eles deram lá nesse mesmo processo, é citado, que o combustível utilizado em veículos empregados na manutenção das torres de transmissão, ele dá direito a crédito. Se a gente pensar o combustível utilizado em veículo empregados na manutenção da torre de transmissão, ele está muito longe de um processo de tocar no produto, aqueles conceitos que a gente vê no IPI, essa coisa toda, ou seja, como você bem citou, Gilberto, essa decisão ela abre um leque maior, aonde tem que ser um pouco repensado esses conceitos de crédito na indústria. Inclusive, Marcos, até pegando o gancho aqui da informação, isso é um conceito técnico. É pouco provável que mesmo aquele que trabalha no dia a dia tenha autoridade suficiente para garantir, né, em qualquer instância de discussão, seja ela administrativa ou judicial, que aquele bem é essencial, ele é relevante para o processo produtivo, né? Ele vai depender, evidentemente, de uma comprovação. Aqui surge, e você acha que pode até fazer maiores considerações, uma preocupação em muitos casos em laudos técnicos, né? Porque nós estamos inaugurando aqui uma nova etapa onde nós teremos que comprovar por meio de uma posição técnica isenta, e é sempre bom que se diga, né? Nos perguntam, um laudo feito pela própria empresa, ele é válido? Como referenciamento, talvez, mas como argumento de sustentação, do ponto de vista jurídico, ele não é sustentável, porque muitas vezes você pode alegar, por mais técnico, coerente, preciso que seja, que sempre há uma preocupação de preponderância dos interesses da própria empresa quando é feito pela própria empresa, né? O que você me diria aqui com essa questão envolvendo laudos e esta preocupação decorrente e consequente desta decisão, Marcos? Esse próprio processo, Gilberto, fica claro que foi produzido um laudo, e a gente tem visto outras decisões também que é sempre assim. E você falou bem, tem que ser produzido um laudo por uma especialista naquele processo produtivo, geralmente um engenheiro, alguém que tenha uma capacidade para tal, para que fique descrito e que esse laudo, se necessário ser utilizado num processo judicial ou numa defesa, em qualquer situação, ele com certeza vai auxiliar a empresa e vai auxiliar no sentido de que os julgadores futuros, quando forem eventualmente avaliar aquilo ali, eles têm uma base sólida para poder se fundamentar em relação a esses produtos intermediários, se realmente aquela mercadoria ela é essencial, ela é relevante, ela é consumida dentro do processo. Inclusive nós falamos muito em processos mecânicos, mas é bom lembrar que existe muita questão química, né? Nós temos produtos que são esmagados, moídos, produzidos a partir de líquidos, rações e outros produtos secundários, e que muitas vezes são usados apenas como catalisadores ou até iniciantes de processos de fissão nuclear e que naturalmente terão que ser objeto de comentário no laudo dessa natureza. E aqui, Marcos, nós falamos em preocupação imediata, que é a questão do creditamento. Mas eu vou um pouco mais além, se você me permite. A discussão ela vai, inclusive, no âmbito da imediatez do creditamento. Por quê? Se a partir do instante que nós passamos a entender esses insumos como produtos passíveis de creditamento, eles saem do contexto do uso e consumo e, por conseguinte, o fornecedor não deve mais integrar o IPI na base de cálculo. Nós tivemos uma discussão aqui no âmbito da consulta, certa feita, de um consulente que havia recebido a solicitação do cliente dele
para que não integrasse o IPI na base de cálculo, porque ele entendia que aquelas correias que eles utilizavam no processo produtivo eram sim material intermediário, o que está em linha com essa discussão. Este é um efeito imediato. E o que o cliente queria do nosso consulente? Que, em função disso, o produto que ele estava comprando não estava sendo destinado ao uso e consumo e tampouco é imobilizado, mas sim para o contexto do material intermediário. Logo, o IPI não deveria integrar a base de cálculo. Então, esta é uma preocupação que tem efeitos imediatos, que diz respeito ao creditamento e o próprio custo de aquisição. Se nós não colocarmos, não embutirmos mais o IPI na base de cálculo, nós teremos uma redução. Mas como bem lembrou você, nós não podemos simplesmente sair fazendo uma recuperação literal de tudo que se ouviu dizer, que possa eventualmente gerar crédito e criarmos um problema. Aqui é chegado o momento de que as equipes de consultoria entrem em campo, façam uma avaliação com muito cuidado, se for o caso, procurar os laudos a que você se referiu, né, para que haja um creditamento mais próximo dessa realidade. Sempre lembrando que isso ainda vai levar um tempo para que os estados comecem a aceitar com mais naturalidade. O fato é o seguinte, estamos diante, evidentemente, de um novo cenário e que esperamos aqueles que nos assistem consigam perceber, não é isso? Com certeza. Meus amigos, por hoje era só. Lembrando que sempre que vocês tiverem uma dúvida, uma sugestão, uma curiosidade, nós temos um e-mail à disposição, que é o momentoconsulte@consulte.com.br, para onde você pode mandar sua sugestão, sua indagação, seu comentário, e que nós iremos trazer aqui no momento oportuno. Ao mesmo tempo, para que haja relevância dos nossos vídeos, né, para que o algoritmo procure a nossa página, dê o seu like, indique nossa página e sempre que possível, venha aqui nos acompanhar, tá ok? Até a próxima! Obrigado.